estamos de volta. Chaves, então você estava falando da psicografia, então a Bíblia é considerada como uma psicografia daquelas pessoas que escreveram na época, e as traduções, as traduções, as traduções. De qualquer jeito, tem que aquele lado da espiritualidade atuando, né? Bar Ehrman, o maior biblista do mundo, um americano, ele é autor do livro O que Jesus Disse e O que Jesus Não Disse, da editora Sextante. Ele fez um estudo durante muitos anos, que a Bíblia tem cerca de 400.000 alterações. Muita coisa. Quer dizer, não se trata de meia dúzia, mas 400.000. Isso aí não vai deturpando ou Sim. aperfeiçoando? Isso aí, Celina, porque há dois erros mais comuns de interpretação da Bíblia. Exagero na literalice, é a interpretação ao pé da letra, literal. E há também outro erro, que é o exagero da interpretação figurada, alegórica. Então, os abusos nessas duas correntes é que dividem o cristianismo e perturbam, né, as verdades da Bíblia, porque a Bíblia tem muitas verdades interessantes, né? Agora, até num programa recente você perguntou, né, se a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E eu até disse, eu lembro, que a igreja hoje, eu falo a igreja porque a igreja é muito respeitada, né, nessa área. E ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens. E os homens não são infalíveis, eles erram. E então, por aí a gente entende que a Bíblia é um livro que tem falhas, porque os homens que a escreveram, não é? Eles quiseram falar sobre Deus. Então, ela é um conjunto de, vamos dizer, de assuntos, de palavras relacionados com Deus. Mas assuntos esses escritos por homens, sujeitos a falhas. Então, a Bíblia, ela não pode ser, como fizeram durante muito tempo, assim, explicada como sendo a palavra de Deus. Como se até uma vírgula nela fosse Deus que colocou. E lembrando que a Bíblia, até a época do ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, né, há 500 anos, mais de 514 anos, mais precisamente. Então, a Bíblia não tinha capítulos e nem versículos. Então, um biblista alemão, ele que fez um estudo muito profundo da Bíblia e procurou dividir os livros de cada autor em capítulos e também em versículos, para ficar mais fácil de ela ser entendida, né? Então, mas muitos acham, falando que a Bíblia é a palavra de Deus, como a igreja falou durante muito tempo, literalmente, acham que até uma vírgula lá foi Deus que mandou colocar. E se a Bíblia tem 400.000 alterações, e eu tenho visto, nas pesquisas que eu faço, muitas alterações, e eu diria, sem querer agredir os que fazem isso, muitas alterações, principalmente de 1960 para cá, quando as traduções para o português ficaram muito alteradas exatamente para esconder a doutrina espírita, tanto a reencarnação como a psicografia e outros fenômenos, exatamente porque de 60 para cá, 1960, o espiritismo tornou-se muito forte aqui no Brasil. E aí os tradutores, até aquela Bíblia protestante, aquela do João de Almeida, que é muito interessante, eu gosto muito dela, mas até ela passou escandalosamente a modificar os textos para darem um chega para lá, vamos dizer, na doutrina espírita.
Agora, você estava perguntando sobre psicografia e psicofonia, não é? A psicofonia, né? A gente ter aquele contato da espiritualidade, do espírito, e a gente transmitir através da fala. Muita gente acha que a passividade, como se dizia antigamente, a comunicação que o espírito faz através do médium, ele entra no corpo. E não é isso. Não acontece de dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, o contato é mente a mente, perispírito a perispírito. Então, aí ocorre a psicofonia. Então, fica sempre essa dúvida. Ah, mas a pessoa duvida porque não se sente com alguém ali. Não, mas não tem que entrar no seu corpo mesmo. Né? A psicofonia Não é uma pode. mediunidade que você vai falar o que está vindo intuitivamente. Em tempos mais para trás, pensava-se dessa maneira, Sim, né? sim. Mas hoje não. E eu até ouvi numa palestra do Divaldo Franco, ele falando sobre esse assunto. Então, a comunicação do espírito com o espírito do médium se dá no campo áurico. Sim. Perispírito, áurico, porque a aura, não de assim, ao pé da letra, vamos dizer, mas a aura é sinônimo de perispírito, como Ka no Egito é também sinônimo. O corpo bioplasmático dos russos, descoberto em 1945, é também sinônimo do perispírito. Né? O corpo espiritual de São Paulo, né? Lá em 1 Coríntios 15, 44. Então, é perispírito com perispírito. E na psicografia, que a maioria conhece, é a escrita do espírito através do médium. Do médium. E a psicofonia, resumindo, né, a psicofonia é quando o espírito fala pela boca do médium. Né? Nós vamos continuar já já. Vamos para o último bloco do programa. Não saia daí, a gente já volta.